pessoal, meu nome é Regina, eu sou professora na Universidade Estadual de Londrina e desenvolvo um trabalho aqui no União da Vitória há cerca de uns 20 anos. Por quê? Porque esse bairro sempre me despertou muito interesse pela história de luta desde o momento em que ele foi ocupado por algumas famílias que vieram para cá com o interesse de conquistar direitos em torno e para isso fizeram conquistas importantes que redundaram até no nome, União da Vitória. Desenvolvi então pesquisas, projetos de extensão e que me levaram a fazer uma pesquisa de doutorado aqui. Essa pesquisa me mostrou que apesar dos pioneiros que deram até o nome para esse bairro, União da Vitória, terem um grande orgulho desse bairro, os jovens não tinham orgulho, não tinham a mesma sintonia com esse bairro. Eles tinham até vergonha de morar aqui no bairro. Então, eu resolvi procurar uma parceria com uma professora que eu tinha uma amizade, a Tarline, e que ela dava aula no colégio Tiago Terra, e que era um colégio que também já tinha sido objeto de trabalho meu. E aí eu resolvi que eu precisava fazer um trabalho com os jovens desse bairro, para mostrar para vocês, para esses jovens, que o bairro que vocês moram tem uma história muito importante, tem uma história, um processo de luta muito importante, tem uma história que não é uma história de ter motivo de vergonha, muito pelo contrário, é uma história de ter motivo de orgulho. Por isso que nós estamos aqui para desenvolver esse processo, esse trabalho e mostrar para vocês o que é realmente o União da Vitória. Olá, sou a professora Tarline, professora de Educação Física do Colégio Estadual Tiago Terra, aqui no Jardim União da Vitória. Nós estamos trabalhando na nossa disciplina de Educação Física o conteúdo Jogos e Brincadeiras, mais especificamente os jogos de improviso e o RPG. Os alunos do ensino médio, do terceiro ano, estão desenvolvendo esse trabalho e estamos fazendo uma parceria com a professora Regina Escudeiro, da Universidade Estadual de Londrina. Espero que vocês gostem do trabalho e estamos aqui à disposição para tirar qualquer dúvida. Obrigada. Ocorreu por volta de 1985 e 1986. Moradores de Lerroville chegaram em caminhão de defuntos, no meio de coroa de flores. No início, eram 28 famílias. Chegando aqui, se depararam com situações precárias. Não havia água, luz ou energia. Construíram barracos de lona para se abrigarem. Onde hoje é a União 4, havia uma fazenda. As pessoas que aqui moravam, ao ver o pessoal, pensaram que seria acampamento ou retiro de igreja. Após um mês, havia mais de 300 famílias. Ai, meu Deus. Ô, Deus. Alguém tenta abaixar a lona pra daí o vento não vai. Não apoia na madeira. Tô martelando aqui. O homem conhecido por Baiano das Águas foi quem ajudou os moradores a conquistarem água. Boa tarde. Boa tarde, vocês também? Vou pegar essa. Oxi, por que esse tanto de água aí? Que eu posso, querida? Eu tenho 2 filhos pra criar. Nem sei o que mandou você. Querida, me dá água aí. Calma, vai comigo. Acha, fogo ridículo. Boa tarde, senhora. O que aconteceu? Eu sei, calma. Vai vir os canos de água. Amém, Deus te Oi. Olá. Como é que vai? Calma, senhora. Ainda não tem água pra pegar aqui. Amém. Amém. Próxima. Boa tarde, senhora. Próxima. Boa tarde, senhora. Como você tá? Ah, que bom. Como é que vão os filhos? Então, boa tarde. Certo dia, uma pessoa importante vinda de Brasília estava na cidade. Os moradores pegaram baldes e foram para a prefeitura pedir que a água chegasse até aqui.
com o prefeito a sua situação para que a água possa chegar no bairro de vocês. Isso vai demorar muito. Não, agora o prefeito ele está numa viagem importante. Vai no prefeito para que a água possa chegar ao bairro de vocês. Ligue pra ele agora. A gente vai acordar no nosso bairro pra fazer água. Tá com você. Mas vai vir aqui proteger. E esse dois tá aí, viu? O prefeito estará lá com vocês. Muito obrigada. Foram colocadas caixas nas esquinas e as famílias iam buscar com baldes. A Coab dividiu 120 metros quadrados para cada uma das 28 famílias. Após lutarem, a Coab cedeu telhas e materiais para essas famílias construírem as famosas casas brancas, que foram as primeiras casas do bairro. Quando os carteiros iam fazer a entrega das correspondências, ainda não havia número nas casas. Por isso, chamava o nome de cada morador e eles vinham buscar suas correspondências. Cleiton, Diego, por favor, cadastrar. Cleiton, Diego. Diego. Luana, Priscila. Joana, Priscila. Mariana. Eu vi meu marido parece que foi o povo que veio todo o bairro, né? Eles não se tromba, né? Quem quiser fazer aqui, arrumar briga. Eu fora, meu café. Ah, então eu vou ir, tá? Tchau. Vai tomar um café. Não vai na minha casa. Não havia nenhuma linha de ônibus que passasse dentro do bairro. Por isso, os moradores que trabalhavam no centro tinham que descer até a BR e pegarem um ônibus lá. Moradores do Jardim União da Vitória estão protestando para ter acesso a transportes públicos. Vamos ver se a gente consegue falar com alguém aqui. O que está acontecendo? A gente quer transporte aqui dentro do bairro, porque ele só passa lá na BR. E quando chove, isso aqui vira um caos, vira uma bagunça toda. A gente quer transporte público no União da Vitória! Queremos transporte! Queremos transporte! Queremos transporte! Transporte no bairro! Depois de alguns protestos, os moradores conquistaram o transporte público. Com o surgimento do Conselho de Moradores, a luta pelos direitos básicos se intensificaram. Somos do Conselho dos Moradores, estamos aqui para resolver uns problemas que nosso bairro tem sofrido. Há muito tempo nossa população vem sofrendo por falta de saneamento básico, luz. Esses problemas assim, essenciais para a vivência, como a água, por exemplo, que está esquecendo agora, porém, né? Como você, como nosso prefeito, estamos aqui hoje para resolver esses problemas e ver qual a solução que nós aqui em conversa vamos conseguir chegar para resolver esses problemas. A questão da água já foi, a água nos bairros, a água filtrada, a água potável para os moradores, já entramos em contato com a Sanepar, uma empresa terceirizada que vai levar até os bairros para que não precise ficar fazendo protesto na frente da prefeitura com baldes de água tratando sobre a falta de água nos bairros. Já a questão da energia, já entramos em contato com a Copel, outra empresa terceirizada, e vamos fazer com que leve energia para o bairro, fazendo com que os moradores não paguem tanta energia como for utilizada, que seja bastante, mas que seja barato. Ao saneamento básico, vamos entrar em um acordo com uma outra empresa, isso aí a gente não resolveu ainda, mas está com a papelada pronta para mandar para o governo lá em Curitiba para resolver a questão do saneamento básico. Todas as pessoas merecem, claro, ter um saneamento básico. Vou entrar em contato com ela para que ocorra esse direito que tem o morador no bairro. Esse direito que o morador vai ter no bairro, pode ter certeza que vai ter saneamento básico. Entendo. Viemos aqui hoje do Conselho de Moradores, eu e minha colega aqui, para discutirmos mais assuntos. Ela tem mais alguns interesses que poderia apresentar para ele? Eu quero saber sobre o transporte público e a educação. Sim, o transporte público a gente já enviou para o governo, lá em Curitiba. E eles já mandaram uma carta falando que daqui, se eu não me engano, um mês mais ou menos, vai vir ônibus
ônibus de todos os bairros, e vai ser construído o terminal central e alguns terminais assim nos bairros, para que a pessoa não precisa pegar um ônibus só para o terminal e parar um pouco longe de casa para sair andando. Caso estiver chovendo, é perigoso sim a pessoa se molhar a caminho do trabalho. Isso aí já está sendo resolvido. Da escola, todos nós do governo vamos entrar com procedimento já para construir escolas dentro do bairro, fazendo com que as crianças tenham educação de qualidade e que não se torne bandidos, pessoas de mau caráter. Como podemos ficar seguros que nossas vizinhas que estão sendo aqui hoje, todas vão ser atendidas? Com certeza. Os nomes das ruas foram escolhidos pelos próprios moradores com o objetivo de homenagear os primeiros pioneiros com suas profissões. Com a troca da administração na prefeitura, o bairro ganhou mais visibilidade. Pode ter certeza que o bairro do União da Vitória vai ser o bairro conhecido em Londrina por não ser um bairro ruim, mas por características boas, por ter pessoas boas dentro e pessoas honestas. Pode ser? Vai. Presta atenção. As duas saudades depois volta e encontra. Aparecer, né? Escreva o celular. Aqui, eu ia lá. Deixa eu ver se ele responde ali na janela. Por favor. Beleza, Priscila e Joana estão conversando. Carteiro, primeiro vamos focar. Fica andando normal. O carteiro ele vai passar olhando a casa. Ele vai ver que você não vai catar. Finge que é casa. E daí Cleiton vem com Mariana e Maria Eduarda. Diego fica de olho nas meninas. Cleiton briga com o Diego. Ah, quebrou. Vocês escutaram Diego e Cleiton? Cleiton e Diego, você e nessa vai passar a vez que Não, eu vou separar. Cleiton. Cleiton, entenderam a dinâmica. Então vai, foca. O que o seu Zé tá fazendo aqui? Pra chegar esse Tá bom. Que jeito Zé fazer aqui? Isso, ah, então eu vou ir, tá? Tchau. Vai canal no cafezinho. Por favor, quem está aí fora pode entrar. Bom dia. Qual é o seu nome? Não, toma o conselho de... Temos o conselho de moradores. Temos que fazer uma... Corta. Ele travou. Corta, ele o bairro seja visto de forma boa para a cidade e não de uma forma ruim, como está sendo se retratado. Aí, o vídeo vai ficar uns 3 minutos, eu sei que vai ser 10. Nossa, mano. Peraí, deixa eu focar essa bosta agora, velho. Ó, a boca. Vai. Peraí. É a direção. Foi. Peraí. Pensa que você tá olhando a tua nota de matemática. Faz assim, ó. Nossa. Não, matemática até que não, porque o professor é gente bom, mas a de geografia o bagulho tá. E física. Peraí. Física tá de boa. Pronto? Vai. Vai. Somos o Conselho de Moradores, estamos aqui para resolver uns problemas que nosso bairro tem sofrido. Há muito tempo nossa população vem sofrendo. Todas as pessoas merecem, claro, ter um par, se eu não me engano, vai ser o nome da empresa. Entrar em contato com ela para que ocorra pessoas dentro, pessoas honestas. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si.
É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. Chega de tanto preconceito, chega de tanto desrespeito, chega, saiba 1% da história, a conquista e as glórias, transporte, água, atenção, tudo foi conquistado de coração para se tornar uma vitória. A história do conjunto União da Vitória contada por seus próprios moradores. A ideia surgiu de um projeto de uma pesquisadora da UEL. Ela fez uma parceria com alunos do Colégio Tiago Terra e aí nasceu um documentário que registra essa trajetória de mais de 3 décadas. Quando a dona Zumira chegou aqui há mais de 30 anos, no bairro não tinha água encanada e nem energia elétrica. Aqui só tinha capim. Eu tinha que sair daqui e pegar ônibus lá no Ouro Branco, no meio dos trios de Colonhão. Era muito escuro? Era muito escuro, não tinha luz. Mãe de 7 filhos biológicos e 4 adotivos, ela foi tocando a vida num lugar esquecido pelo poder público e marcado pela violência. Mas dona Zumira se orgulha da história que tem e de ter sido uma das primeiras a ocupar esse lugar. Considero uma guerreira, porque desde que eu entrei aqui, eu morei num barraquinho de lona, chovia para sair trabalhar naquele barrão, chegava lá para trabalhar, todo mundo ficava caçoando de mim. Eu falava, não, é importante que eu tenho lugar de morar, né? A história dessa comunidade está sendo resgatada pela nova geração. Estudantes, cansados de ouvir relatos carregados de preconceito, decidiram sair às ruas entrevistando os moradores e o resultado disso foi reunido em um documentário. No início, eram 28 famílias. Chegando aqui, se depararam com situações precárias. Não havia água, luz ou energia. Construíram barracos de lona para se abrigarem. Onde hoje é a União 4, havia uma fazenda. As pessoas que aqui moravam, ao ver o pessoal, pensaram que seria acampamento ou retiro de igreja. Após um mês, havia mais de 300 famílias. Os alunos do 3º ano do Colégio Tiago Terra fizeram a dramatização da história dos pioneiros, da dificuldade dos moradores para conseguirem água, até um protesto que aconteceu na frente da prefeitura. E deu resultado. Foram colocadas caixas nas esquinas e as famílias iam buscar com baldes. Eles também dramatizaram a situação de moradores que precisavam andar quilômetros para conseguir pegar o ônibus. Moradores do Jardim União da Vitória estão protestando para ter acesso a transportes públicos. Vamos ver se a gente consegue falar com alguém aqui. O que está acontecendo? A gente quer transporte aqui dentro do bairro, porque ele só passa lá na BR. E quando chove, isso aqui vira um caos, vira uma bagunça toda. A gente quer transporte público na União da Vitória! Cada vídeo que a gente ia produzindo, a gente ia vendo que a gente estava redescobrindo as histórias. Diziam que era uma invasão aqui, tipo, essa ideia de invasão aqui é muito formada, entendeu? E esse projeto ajudou a gente a tirar um pouco dessa ideia, né? A pesquisadora da UEL, que teve como assunto do doutorado o Conjunto União da Vitória, disse que o projeto começou quando ela percebeu que os pioneiros tinham orgulho de viver ali, mas os jovens não. Muitas vezes eles vão pedir emprego e eles não conseguem emprego porque eles falam que moram no bairro e aí eles são estigmatizados por causa disso. Existe só vândalos, existe só bandidos, aqui é tido como assim. Então, esses jovens têm esse legado muito pesado sobre eles e eles sentem vergonha. Pela pesquisa que eles fizeram, eles conheceram o bairro de uma forma extremamente profunda e isso dá um sentimento de pertencimento muito grande. Agora, a sensação de pertencimento, pelo menos para esses jovens, é outra. O objetivo geral desse trabalho, mais importante, é que o jovem, as crianças e os jovens que não conhecem tanto quanto os pioneiros, que eles deem valor ao lugar que eles moram.
porque existe muito preconceito em relação ao bairro União da Vitória. E o que a gente quis mostrar é que aqui tem muita gente boa, aqui a gente pode desenvolver um trabalho maravilhoso. Com esse jeito próprio de falar da comunidade deles, um novo conjunto União da Vitória vai se revelando. No rap, o que cada um sente na pele, o dia a dia de viver aqui. Chega de tanto preconceito, chega de tanto desrespeito, chega, saiba 1% da história, a conquista e as glórias, transporte, água, atenção, tudo foi conquistado de coração para se tornar uma vitória. Antes eu tinha muita vergonha de falar que eu morava no União, hoje eu tenho orgulho de falar que eu moro, eu tenho orgulho de chegar em um lugar e dizer que eu sou do União da Vitória. Eu nunca te faltei com respeito, então me fale por que existe ainda isso, meu companheiro. Todos nós somos iguais e temos direitos, mesmo que os direitos sejam banais e não cumpra inteiro. Então me responde por que existe ainda isso, meu parceiro. A classe baixa sofre ainda todo esse preconceito. Da zona sul, zona leste, me responde, chefe. A gente tem alma que nem você e você nos trata como uma peste. De carros de funerais, o começo, a cena era aquela. Se formava união pra muita gente, uma favela. A gente tem orgulho dos bicos e das vielas, orgulho de quem batalhou no estilo Nelson Mandela. Quando eles souberam, deram risada, agora segura essas verdades. Vocês fingem que sabem, mas no fundo não sabe nem da metade. Quem sente na pele sabe que isso não é frescura. Enquanto união eles matam aula, mas é você quem foge da viatura. A classe alta sabe, se finge de bom aluno. Falam de maconha, mas vende mais do que a boca de fumo. Universidade, escola de portas fechadas, enquanto a gente sobe escola um buraco imundo sem escada. No estilo meio sabota, o rap que importa. Enquanto eles fecham a porta pra você, a gente tenta abrir mais uma porta. Num país onde a mentira e a sacanagem é a que brota. Vocês falam dele no jornal, a gente tenta falar dele na escola. A era é educação, é hoje que importa. Quando fala do moleque do União, você já imagina ele cheirando cola. União, bairro de tolos. União, bairro de porcos. Não! União, bairro de todos, onde se formavam por barracos pra virar um bairro vitorioso. Escrevendo sem medo, acendi mais uma brasa. Eles vivem na guerra e chama aqui de faixa de Gaza. Eu viajei até a NASA, sem medo do futuro. Quem fala que vai pra escola no União, eles já falam, sinto muito. Pro rap eu faço jus, português fino da Aline. Quem me ensinou até gabarito em alguns atores que eu me inspire. A cada passo que eu dou é rezo que Deus ilumine. Não posso esquecer da minha inspiração dessa letra, professora Tarline. Esse resumo da realidade, vocês investem em maldade onde existe simplicidade. A fome ainda existe, vocês buscam nota e entretenimento. Hospitais precários, pessoas morrendo na fila por atendimento. É foda, isso dói na alma, quando querem uma saída pra fugir dessa senzala. Mas a política não deixa, justa que nós somos otários. A política é que nem um bando de leão, só se ataca os mais fracos. Se for de classe alta não existe prova, tá solto, tá livre. Mas se for pobre, tá pego em flagrante, vai morrer pelo regime. Chega de tanto preconceito, chega de tanto desrespeito, chega, saiba 1% da história, a conquista e as glórias, transporte, água, atenção, tudo foi conquistado de coração para se tornar uma vitória. Aí, mano David, mano João, desculpa aí, mas eu me exaltei um pouquinho, foi mal, fugi um pouquinho do assunto, mas tava preso aqui e eu queria falar, então, sei lá. Vamos voltar pro preconceito, né? Continua aí, mano. Não, fica de boa, meu irmão. Mas e aí, Deide? Como é que foi aquela entrevista lá? O que aconteceu lá? Joga pra nós aí. Então, mano, fiquei indignado. Sofri muito preconceito. Não acredito que em pleno século XXI ainda existe isso. Todos nós pobres somos tratados como bicho, como lixo. Em 2007, irmão, a cena é essa: hipocrisia, maldade e muita conversa. Essa é a realidade da história do União. Tenho orgulho desse bairro e falo de coração. Você já viu, parceiro, um dia União? Se não viu, cale-se, meu irmão. Pense sempre no futuro das crianças. Ainda está viva aquela chama de esperança, de ter bons filhos, bons irmãos, de ter bons pais, de boa educação. A vida ensina como fazer a lição. Me respeita, porque eu sou do União, bairro de gente boa e de muitas glórias. Não por acaso tenho o nome de Vitória. Vivendo e aprendendo, irmão, a firme é sempre forte, bairro sempre unido, não faltará suporte. Nunca faltará. Então, só queria dar um papo, velho. Só quero uma coisa, respeito. União, bairro de tolos, União, bairro de porcos, não.
Bairro de todos, antes formava por barraco, hoje virar um bairro vitorioso. Aí, mano, só queria dar um papo. A gente não é MC, a gente não é nada, a gente só quer uma mensagem, demorou? Que importa se foda se é MC ou não, muito obrigado, Sargento, pela oportunidade. Então vem assim então. União, bairro de todos, união. Bairro de porcos, não. Bairro de todos, forma um bairro, pode virar um bairro vitorioso.